poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. E se você tem alguma mágoa no seu coração, sabe? Tem muita gente que tem um parente, tem um amigo, mas um dia se entristeceu com essa pessoa e às vezes carrega alguma mágoa no seu coração. Eu quero te pedir, meu querido, que você deixe Jesus tocar no seu interior e perdoe essa pessoa. Perdoe seu parente, perdoa seu amigo, perdoa sua família, tá? E apresenta a tua oferta ao Senhor. Que mais importante que a sua oferta é a sua vida. É no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, você se tornar uma pessoa salva. Amém? Deus abençoe cada um levando sua oferta. Senhor Deus Pai, abençoa cada um de nós, abençoa teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, faz prosperar cada um dos seus filhos a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu santo nome. Visita a casa de cada um, Deus, em nome de Jesus. Visita os teus filhos, portas de emprego abertas. Meu Deus, que os sonhos dos teus filhos sejam amparados e apoiados no Senhor, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor dê força, o Senhor dê garra aos teus filhos, para o Senhor mostre, que o Senhor mostre para eles quem realmente eles são no Senhor. Eles são filhos de Deus, filhos amados do Pai. E que tu, em nome de Jesus, Senhor Deus, faça com que o sonho de cada um no Senhor seja alcançado para a glória do teu santo nome. Faz prosperar os teus filhos, libera a tua saúde sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode trazer a sua oferta. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus abençoe meu irmão do céu. Glória a Deus. Muito bom vê-lo aqui sempre. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Queria pedir que os irmãos abrissem novamente a Bíblia dos irmãos em Mateus 7, versículo agora do 24 ao 29. Mateus 7, versículo do 24 ao 29. E a palavra do Senhor, ela diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê entendimento essa noite da Tua Palavra, e nos ajude a pregar aquilo que nós precisamos ouvir essa noite. Que eu seja a boca Tua, Deus. Espírito Santo, fala através de mim,
e não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar, aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, o tema que foi escolhido essa noite para falar a cada um de nós é sobre os dois construtores. E a Bíblia começa a falar sobre um construtor prudente e um construtor insensato. Interessante que antes Jesus Cristo ele vem falando sobre dois caminhos. Ele vem falando que nós deveríamos entrar pela porta estreita, porque a porta larga, ela traria perdição para as pessoas, porque seria a porta mais fácil, de mais fácil acesso. Ele fala que nós deveríamos tomar cuidado com os falsos profetas, e pelos frutos nós conheceríamos cada um deles. E ele começa a falar então, quem entra no reino dos céus, ele começa a dizer que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E ele começa a falar, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então ele dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele então começa a falar sobre escolha, ele começa a falar sobre aquele que escuta a palavra e a pratica. E ele fala então que o homem que escuta, o construtor, que escuta a palavra e pratica, esse então é semelhante a um homem prudente. Mas ele fala sobre um insensato. E ele fala de construção, que um construiu a casa sobre a rocha, e o outro construiu a casa sobre a areia. E ele fala que quando as tempestades vieram, quando as enchentes vieram dos rios, aquele que edificou a casa sobre a rocha, a casa permaneceu resistente, permaneceu de pé. Mas ele fala que teve um que edificou a casa sobre a areia, e quando vieram os ventos e as tempestades, essa casa não resistiu. Então, na parábola são destacados dois personagens, dois construtores, só que um era prudente e edificou a casa sobre a rocha, e o outro sobre a areia. E o que seria então quando nós achamos o terreno para a construção, e o simbolismo de quem constrói sobre a rocha, o simbolismo é Cristo, e aquele que constrói sobre a areia é aquele que constrói sobre o mundo, sobre os princípios do mundo. E o interessante então é que ele fala sobre um alicerce de construção, e o alicerce da palavra, da parábola em questão, é a obediência à palavra de Deus. Versículo 24, ele diz, todo aquele, pois que escuta a palavra
e as pratica. Então, para que eu tenha uma boa construção, para que eu tenha um bom alicerce na hora de construir, eu preciso ouvir a palavra de Deus, mas não só ouvir, mas praticá-la. Tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato tiveram suas estruturas testadas, provadas, passaram por chuvas, transbordamentos e ventos. A casa do prudente conseguiu se manter preservada. A casa do insensato não foi capaz de resistir e caiu, e foi grande a sua queda. E agora eu quero te fazer pensar. Você que está em casa, você que está aqui essa noite, eu preciso te fazer pensar em a casa como a sua vida, e a casa, você pensando em família, na sua família. E eu quero te fazer uma pergunta: aonde você tem edificado a sua casa? Aonde você tem edificado a sua família? Eu queria pedir a ajuda do universitário essa noite. Filho, eu queria que você pegasse aquelas 2 cadeiras ali para mim, por favor, e colocasse uma aqui e outra aqui, só para a gente imaginar, algo meio didático. Isso, rapaz, você está forte pra caramba. Pense então em 2 construtores, e a gente vai começar a imaginar como alguém que constrói sobre a rocha e alguém que construiu sobre a areia. Quem constrói sobre a rocha, Jesus Cristo, e aquele que constrói sobre o mundo. E eu quero então te fazer uma pergunta essa noite sobre aonde você tem edificado a sua família, aonde você tem edificado a sua casa, aonde você tem edificado a sua história de vida, aonde você tem edificado os seus filhos. Glória a Deus. Se prestarmos atenção, os 2 homens da história tinham vários aspectos em comum. Primeiro, ambos desejavam construir. Ambos estavam em busca de construir. Nós, seres humanos, é normal que quando nos tornamos adultos, nós queremos formar uma família. Isso é normal. Isso é saudável. E os 2 tinham esse planejamento de construção. Ambos fizeram de forma a parecer bela e forte. Os 2 construíram casas bonitas. E quem passava de fora, ou quem passasse, olhavam as 2 casas e viam que as casas eram bonitas. Muitos de nós já formamos uma história pessoal, muitos de nós já formamos famílias, e para os outros elas parecem belas, muitas vezes. Se nós olharmos nas redes sociais, nós vamos ver famílias bonitas, pessoas sorrindo, tirando foto, pessoas nas praias, nas cachoeiras, nas piscinas, nas praças. E as famílias, elas parecem belas, elas parecem fortes, elas parecem bem estruturadas. Todos parecem felizes, sem problemas, bem-sucedidos. Ninguém tem vícios, ninguém tem depressão, ninguém tem transtorno de ansiedade,
Nenhuma família está prestes a acabar, nenhum casal está prestes a se separar. Quando você vê nas redes sociais, não parece que essas coisas estão acontecendo? Um ponto curioso é que ambos, tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato, passaram por tribulações. Versículo 25 do seu texto: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso a casa do prudente, a casa do insensato. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não é pelo fato do homem prudente obedecer ao Senhor que ele não passaria por momentos difíceis. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tanto o prudente quanto o insensato, eles passarão aflições nas suas vidas. A diferença é aonde você tem apoiado a estrutura da sua casa, aonde você resolveu construir. Aleluia, glória a Deus. Porque a tempestade vem para todos. E aquelas famílias então que nós, quando olhamos no Instagram, ela está tão bonitinha, muitos ali já estão a ponto de se separar, e às vezes por uma decisão, elas comprometem toda a sua história, e elas comprometem a história dos seus filhos, e elas comprometem as suas famílias. E Deus, essa noite, Ele te propõe novamente aonde você deseja construir a sua casa, porque construir a sua casa sobre a rocha tem muitas implicações que vão estruturar a sua família, que vão abençoar a sua família, que vão preparar a sua casa para o dia da salvação, o dia em que Jesus Cristo vier para salvar a humanidade, para salvar aqueles que forem fiéis. E nós temos então que prestar atenção. O homem prudente colocou em prática a palavra de Deus. Então sua casa resistiu à tribulação. Será que temos colocado em prática a palavra de Deus com a nossa família? Será que nós temos colocado em prática a palavra de Deus na nossa vida? Nós precisamos atrair a presença de Deus para a nossa vida. Nós precisamos atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa, para a nossa família. E pode ser que você tenha uma história, pode ser que a tua primeira história não deu certo, e você está iniciando uma nova história. Eu quero te dizer então, que você nessa história, você chame Jesus Cristo para dentro da sua casa, faça com que Ele seja o centro, faça com que Ele seja a pedra onde você constrói. O que você quer, a salvação dos seus filhos, atraia Jesus Cristo para dentro da sua casa. A salvação do seu marido, traga Jesus Cristo para dentro da sua casa.
Mas antes de você construir uma casa em um fundamento sólido sobre a rocha, você precisa primeiro construir a sua vida sobre a rocha. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Porque se não fosse debaixo da autoridade do conhecimento da palavra e de ter colocado a palavra de Deus em prática na sua vida, a família desse homem, a casa desse homem, ela não resistiria também, assim como a casa daquele que construiu sobre a areia. Então eles tinham vários aspectos em comum que nós vimos. Ambos desejavam construir, ambos fizeram aquela casa parecer bela. E nós vimos também que ambos passaram pela tribulação. Mas só aquele que estava com a casa apoiada sobre a rocha resistiu. Aonde você deseja construir a sua casa, aonde você deseja construir a história da sua família, aonde você deseja construir a história dos seus filhos, você precisa prestar atenção nessa palavra. Glória a Deus. E assim como eles tinham aspectos parecidos, eles também tinham aspectos diferentes. Glória a Deus. Senão ambas as casas teriam resistido. Primeira diferença, por certo, não era a aparência exterior, a diferença estava no alicerce. As duas casas bonitas, a diferença não estava na aparência das casas, mas sim aonde aquelas casas foram construídas. E qual o alicerce que eles usaram para construir aquela casa? O construtor bem-sucedido cavou. Ele abriu sobre a pedra. Ele cavou uma vala profunda. Ele enfrentou as dificuldades para construir. E ele construiu então um alicerce firme, ao qual ele colocaria sua casa, ao qual ele apoiaria sua história. Eu quero te dizer que se você cavar, meu irmão, se você cavar sobre essa rocha que é Jesus Cristo, e se você começar a alicerçar a tua casa sobre esse alicerce que é a palavra de Deus, e praticar, eu quero te dizer que não há tempestade que vá destruir a tua história, não há tempestade que vá destruir a história dos seus filhos, Glória a Deus. porque Deus é fiel e Ele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Mas você precisa entender, eu preciso entender que quando uma palavra chega na nossa vida, é porque Deus nos ama, é porque Deus está tendo misericórdia, e é porque Deus quer fazer tudo novo na nossa história, e na história da nossa família, na história da nossa casa. Amém, Jesus. Nós precisamos então estudar a Bíblia para as nossas vidas, mas nós precisamos estudar a Bíblia, ensinar para as nossas famílias, fazer o culto em casa. Voltem a fazer o culto em casa. A vida da gente tem andado tão corrida que a gente não tira 5 minutos para fazermos o culto com a nossa família. Como nós queremos resgatar os nossos
como nós queremos que nossos filhos sejam bem-sucedidos em todas as áreas. Entenda isso. Muitas vezes nós investimos na vida dos nossos filhos, na vida para que eles sejam bem-sucedidos materialmente, mas nós não investimos para que eles sejam bem-sucedidos na sua vida espiritual para com Deus. Nós não investimos para que eles sejam bem-sucedidos nas suas vidas sentimentais. Então, se nós não investimos como nós queremos ter casas sólidas que não serão derrubadas pelas tempestades, e Deus essa noite então fala com você que você tem a oportunidade de construir um terreno sólido essa noite, porque Deus quer mudar a história da tua vida, a história da sua casa, a história da sua família. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Não precisa ser um crente chato, um irmão chato. Tenha sabedoria, meu irmão. Você vai fazer o culto às vezes na sua casa, nem aqueles que são crentes querem participar. Você começa, canta 5 louvores, quer ler 5 capítulos da Bíblia com teu filho, que nem é cristão ainda, com teu marido. E quando tu vai orar, tu quer orar 1 hora. Não é assim, meu irmão. O culto em casa, lá em casa, dura 7 minutos no máximo. Canta um louvor, lê um versículo, tem ensinamento do versículo, faz uma oração. Todo dia todo mundo quer cultuar. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria, meu irmão. Mas atraia a presença de Deus para sua casa. Cuide da vida emocional dos seus filhos. Cuide da vida espiritual deles. Cuida da tua vida com a tua esposa. Cuida da tua vida com a tua esposa, para que você tenha uma casa sólida. Então retome o culto no lar, ensinando a palavra de Deus, atraindo a presença de Deus para a vida dos seus filhos. Abençoa a sua esposa, abençoa o seu marido. Então o bem-sucedido, ele abriu uma cova profunda, ele procurou estruturar bem. A segunda diferença, o prudente alicerçou a sua casa no fundamento ao qual nós também precisamos, Jesus Cristo. O alicerce é a palavra de Deus e o local onde foi estabelecido em Jesus. Esse o alicerce não era a palavra de Deus, mas em tudo aquilo que o mundo oferecia, todos os benefícios que o mundo oferecia. E ele começou a cavar muito raso, sobre uma base que não era sólida. Aonde você quer estruturar a tua casa, eu preciso entender, e você precisa entender, que nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Nós precisamos ter tempo de oração por nossas vidas, pelas nossas famílias. Nós precisamos orar constantemente, orar pelos filhos, orar sem cessar. Você tem filho, meu irmão, ore todos os dias pelo seu filho, pela sua filha, ore sem cessar. Porque por mais que você não entenda, ou você não consiga perceber ainda, o inimigo, ele quer roubar, matar e destruir. O inimigo, ele quer frustrar as histórias do inimigo, quer frustrar os planos dos seus filhos.
E nós então temos que entrar todos os dias em oração, sem cessar, sem cessar, sem cessar pelos seus filhos. Ore pelas suas esposas sem cessar. Ore pelos seus maridos sem cessar. Peça a Deus que todos estejam preparados para o dia do julgamento. Peça que eles sejam salvos. Você tem se preocupado com isso? Você já pensou se o teu filho ou tua filha forem condenados eternamente? Você consegue viver com essa ideia? Você consegue viver com isso? Porque às vezes você não toma tanto conta da sua vida assim. É um direito que você tem. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo, Ele não tem prazer da morte de ninguém, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, porque Ele não veio matar, condenar ninguém, mas Ele veio salvar aquele que estava perdido. Então você tem uma escolha para a sua vida. Se você quiser edificar sobre a areia, mas os seus filhos não têm nada a ver com isso. E você pense então um dia, se você não tomar conta da sua vida, e um dia sua casa passando pela tempestade, vamos dizer que quando chegar no dia do julgamento, se você for condenado, e você for condenado ao inferno, mas no inferno então, quando você olhar para o lado, você se deparar com os seus filhos, e seu filho olhar para você e falar: pai, porque o Senhor nunca me disse nada sobre Deus. Pai, porque eu estou nesse lugar, eu não queria estar aqui nesse lugar. Meu irmão, eu quero dizer essa noite que você tem o direito de estabelecer a tua casa sobre a rocha, os teus filhos, e fazer com que eles sejam salvos. Porque nenhum de nós precisamos passar por esse tipo de história, e você saber que não tem mais jeito. Você saber que não tem mais jeito para a sua vida, nem para a vida dos seus filhos. E hoje você tem a escolha de mudar a sua história. De mudar a história da tua casa. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas aí vem a pergunta de novo: aonde você tem estruturado a sua casa, a sua família? Então peça a Deus que todos estejam preparados para o dia do julgamento, para que todos sejam salvos, livres das armadilhas do mundo, livres das cadeias do diabo, livres da cadeia do diabo. Amém, Jesus. Em terceiro lugar, a tribulação pode derrubar a casa do insensato. Não construa a sua casa em cima das facilidades do mundo. Tem gente chegando em lugares altos, mas deixando um rastro muito grande atrás. Rastro de filhos abandonados, rastro de esposas abandonadas. Alguns bem-sucedidos preferem dar bens aos seus filhos do que dar a sua presença, formando pessoas desestabilizadas, pessoas que não estão preparadas para nenhum tipo de tempestades do mundo. Não construa sua casa em cima das facilidades do mundo. Construa sua casa em Jesus. Uma vida que busca só realizações materiais, mas longe da palavra de Deus. Existem pessoas que já trabalham tanto que não tem tempo de falar com Deus, não tem tempo de orar, não tem tempo de conversar com seus filhos, de apresentar Deus para eles. Muitas pessoas buscam prazeres carnais longe de um relacionamento com Jesus.
Uma vida a qual você tenta dar tudo para sua família, para seus filhos, mas lhes negam a palavra de Deus. Passeios, celulares, videogames de última geração, mas não ensinam nada sobre Deus, nada sobre Jesus. Mas quando vier a tempestade, que a tempestade não é só para o justo, a tempestade é para o justo e para o injusto. Será que os filhos estão preparados para enfrentar as tempestades? Porque muitos jovens e adolescentes e até adultos têm tirado sua própria vida. Será que eles estão preparados para enfrentar as dificuldades